Você se considera um justo ou um ímpio? Hoje, a nossa reflexão está no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 28, que diz: "O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más." A maneira de discernir se estou sendo justo ou ímpio está nas minhas respostas. As minhas respostas são lapidadas na minha reflexão, ou seja, meditação. A diferença entre a resposta do justo ou do ímpio é esta: o justo pensa antes de falar. O ímpio fala sem pensar. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não conseguem mais praticar a arte do silêncio. Elas estão falando tudo o que pensam, sobre tudo e todos, até mesmo sem saber nada sobre o assunto. E a era da internet tem encorajado muito mais ações de ofensa, intolerância e razão. Ou seja, todo mundo acha que tem razão sobre tudo e acabam falando demais, transvestindo isso como um ato de justiça. Em Provérbios capítulo 10, versículo 19 está escrito: "Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua." Neste tempo em que todo mundo manifesta sua opinião sobre tudo e todos, fica para trás uma orientação que a Bíblia nos dá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. "Examine-se, pois, o homem a si mesmo." E é exatamente por conta deste tempo que o que mais temos visto são pessoas machucadas, feridas e prestes a morrer. E são exatamente as pessoas que mais julgam saber de tudo que mais cometem estes assassinatos. Infelizmente, algumas palavras que ferem procedem de um povo que conhece o segredo da vida, mas optam pela morte. Esse povo é a igreja, que muitas das vezes, por achar conhecer a verdade, dizem a verdade, mas sem amor. Nós somos chamados para dizer a verdade, mas não dizê-la com injustiça, vingança ou justiça própria, mas dizê-la em amor. Falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 15. O que mais tem acontecido no meio do povo de Deus são impressões imediatas de opinião sem reflexão. Quando vemos alguém com atitudes que não condizem com a proposta de Deus ou com o verdadeiro evangelho, muitas das vezes disparamos as nossas conclusões e atacamos essas pessoas com palavras de ofensa, ódio, intolerância, juízo e sentença. Isso tudo porque não refletimos sobre como aquela verdade deveria ser dita. É aí que agimos como um ímpio. O ímpio é, por natureza, uma pessoa que não tem piedade, que age cruelmente, é uma pessoa indiferente, intolerante, que pratica barbaridades e que tortura. Ao ponderarmos que uma das missões da igreja é dizer a verdade, ao analisar a nossa maneira de dizê-la, qual conclusão nós chegamos? A nossa língua tem produzido vida ou morte? Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz: "O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as palavras e você será recompensado." Quando você volta ao versículo 20, nós ouvimos que você terá que aguentar as consequências de tudo o que você disser. O capítulo 3 de Tiago fala sobre o domínio da língua. Analisemos os versículos que seguem. No versículo 2 diz: "Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo." Revelamos o quanto amadurecemos na nossa maneira de falar. No versículo 6, a Bíblia está dizendo: "A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas." Nos versículos 9, 10 e 11, ela continua dizendo: "Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição." Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? O maior desafio do ser humano é controlar a própria língua. Nós precisamos ser tardios no falar. Precisamos saber o momento de calar. Em Tiago capítulo 1, versículo 19, está escrito: "Lembrem-se disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore a falar e ficar com raiva." A pior coisa que o homem faz é falar quando está com raiva. A ordem é ouvir mais, refletir sobre o que ouviu e depois
depois falar, e falar pouco. O próprio Deus nos orienta a falar pouco em nossas próprias orações. Não é por muito falar que serei ouvido, mas pelo meditar, refletir e obedecer a palavra de Deus. A verdade é que se o nosso objetivo como igreja é atrair pessoas para o reino, é estar em comunhão uns com os outros, nós devemos exercer o domínio sobre a nossa língua. Devemos praticar o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Então, se você quer atrair pessoas a Deus, pondere o que você fala e a maneira como você fala. Faça o que também está escrito nos versículos 23, 24 e 25 deste mesmo capítulo. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Então saiba discernir também o momento exato para se calar. Seja sábio e tenha atitudes de um justo. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe com um amigo e edifique a vida de alguém. E se por acaso você feriu alguém com palavras, este é o momento certo de você ir até a ela e pedir perdão. Lance palavras de vida sobre ela. Seja a igreja que você foi chamado para ser.